Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gabriel Borges, essa é a Isabela Borges. Nós somos casados e produtores de conteúdo também. E nos últimos 5 anos nós temos ido para a Ásia todos os anos compartilhar do amor que nós acreditamos. E hoje nós queremos contar para vocês uma história muito, mas muito especial pra gente. Sim, nós queremos contar parte de uma viagem que a gente fez, que foi a viagem mais incrível das nossas vidas, onde a gente viu o mover de Deus sobrenatural, sinais miraculosos, curas, e nós também fomos desafiados, corpo, alma e espírito. Meu amor, hoje ela vai com um time, eu vou com outro. Bora! Já subimos todo esse caminho. E serão 4 episódios onde nós iremos contar parte dessa aventura de 17 dias em um dos lugares mais extremos da face da Terra, lá nos Himalaias. Foi um trekking, uma caminhada exaustiva, com mochila, poucas roupas, um time incrível e muita história para contar. Então vem com a gente, vamos embarcar nessa aventura juntos. Não desenho. Naquele dia que nós começamos o trekking, eu tenho quase certeza que foi um dos dias mais desafiador para mim, corpo, alma e espírito. Eu tinha deixado o Gabriel e eu estava acostumada a ter ele também como meu porto seguro, mas naquele momento eu só tinha Jesus como meu porto seguro e tinha a responsabilidade de cuidar de mais 5 ou 6 pessoas e caminhar com eles. Nós colocamos as mochilas nas costas, nosso saco de dormir, nosso colchão e a gente começou a descer a montanha. O nosso alvo era pouco, a gente descia a montanha e subia até outro vilarejo, mas era muito alto, mais alto do que eu pensava que era, e minha bota escorregava. Então eu comecei a descer e comecei a traduzir para o meu time o que precisava ser traduzido e falar, gente, bora lá, vamos indo. E às vezes a gente precisava pausar, respirar, tomar uma água e continuar descendo, encontrando às vezes crianças indo para a escola, encontrando pessoas no meio do caminho. Andou um pouquinho, tem um homem olhando. A gente desceu bastante, mas a vila já tá quase aqui, logo a gente chega e a gente vai fazer ministério hoje. E nós fomos descendo aquela montanha e subindo, descendo, até que nós chegamos no rio, em uma ponte, e atravessamos, e dali daquela ponte a gente ia começar a subida. E quando a gente atravessou a ponte, a gente esperou e sentou. Em 15 minutos nós subimos mais ou menos 1.500 metros de altura. Então nós cansamos muito, era muito cansaço no corpo, era um cansaço mental. E eu lembro que uma hora que eu fui tentar me escorar pra eu preciso dar uma respirada, eu encostei a minha perna, mesmo com a calça, eu encostei em ortiga, então começou a queimar muito a minha perna. Então ao mesmo tempo eu tava com a perna queimando, a minha mente cheia de ataque, traduzindo, e bora subir, gente, bora subir. E a altitude, quando muda muito rápido, começa muita pressão na cabeça. Então as pessoas do meu time estavam, eu tô muito cansada, tá doendo muito a minha cabeça. E eu falando, não, bora, você consegue. Bora, você consegue. Aqui do outro lado. Até que nós conseguimos chegar. Nós caminhamos por mais ou menos 2 horas até chegar nessa igreja, que era outra igreja, outro bairro. E lá nós íamos ter esse tempo, lá seria a nossa base para ir para outros vilarejos, e a gente também ia alcançar aquele vilarejo que os crentes daquele lugar, eles congregavam naquela outra igreja. Então, por 2 horas eles caminhavam todo domingo para congregar e ter comunhão com os irmãos. Então, nós chegamos, nós almoçamos e conseguimos fazer visitas nas casas. E eu lembro que uma das meninas do nosso time, a Marina, ela tinha torcido o pé e ela tava muito difícil para ela subir, e tinha muita opressão e muitos desafios no nosso corpo e na nossa mente. A nossa comida era totalmente diferente, então a gente estava bem fraco mesmo. E eu lembro que ela falou, eu vou desistir, começou a chorar.
E ela sentou no meio do nada e começou a chorar. E ela, branca do Rio Grande do Sul, chorando, as mulheres da vila nunca tinham visto alguém como ela. Então todas as mulheres vieram em volta dela e começaram a ficar, e ela desesperada, chorando. E eu consegui fazer ela melhorar, mas mesmo assim ela ficou sentada na porta dos estábulos dos animais e nós subimos para fazer aquele primeiro dia de viagem, aquele primeiro dia de impacto naquele lugar. A gente está aqui fazendo visitas nas casas. Verdade, galera. Encorajando os cristãos por aqui. Agora a gente vai fazer estudo bíblico com eles. E a gente tá alto. E foi muito especial poder ver cristãos sendo encorajados, cristãos tão novos na fé, que tinham sido alcançados há tão pouco tempo. O pastor daquela vila tinha alcançado todas aquelas pessoas, e todas aquelas pessoas eram mulheres. E todas as mulheres daquela vila, elas trabalham quebrando pedras. Então elas acordavam 5 horas da manhã e quebravam pedra até umas 6 horas da tarde. E logo depois elas faziam jantas para os seus filhos. E depois, de noite, a gente tinha o culto. Começava lá para as 9 horas da noite, num lugar onde não tinha energia. Então era 9 horas da noite, a gente via as lanterninhas, os fogos chegando para nós podermos ministrar aquelas mulheres. E nós vimos em um culto todas elas sendo curadas de catarata, sendo curadas de dores nas costas, mulheres que não funcionavam mais o ouvido voltando a funcionar, e elas sendo curadas e impactadas pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. E era tão poderoso poder ouvir a adoração delas, ouvir o clamor naquele lugar, daquele povo que amava tanto a Jesus. Então naquela vila, todas aquelas mulheres, elas tinham filhos, e os filhos delas, eles praticamente viviam na igreja. Então eles sempre davam lá, eu acordava, as crianças estavam dentro da casa olhando pra gente dormir. Eu lembro que no dia anterior nós conseguimos um sinal, assim, milagrosamente, um negócio de Deus, e conseguimos ligar para os nossos líderes que estavam no Brasil. E a gente teve alguns minutos conversando e foi um momento muito difícil. E eu lembro que o acordo era que nós iríamos orar, passar aquele dia orando e então decidir. E cara, nós sentimos que éramos para ficar naquele lugar, naquele país, o nosso tempo lá não tinha acabado ainda. Então nós nos dividimos. Da equipe, nós repreendemos toda a doença, nós repreendemos todo o acidente, todo o machucado. Eu lembro que antes dessa divisão acontecer, nós estávamos conversando com os nossos guias locais, as pessoas que moravam lá, que estavam acostumados com aquele lugar, e a gente perguntou onde é o local que nós poderíamos ir, qual é o grau de dificuldade para chegar nesse lugar, tem sinal, não tem sinal, tem polícia, como que é o povo, e a gente passou algumas horas conversando, dividimos a equipe, eu peguei o lado direito da montanha, fui andando, mas eu lembro que antes de começar a caminhada, eu perguntei para o nosso líder local, o líder do trekking, eu perguntei para ele quantas horas nós iremos levar para chegar nesse lugar. E eu lembro que ele me falou assim, vai ser 3 horas, nós vamos fazer essa caminhada 3 horas, e eu lembro também que do local onde que nós estávamos, ele apontou para a direita, e lá no final da direita tinha uma montanha, e sabe quando você vê uma montanha muito, muito distante, ela tinha neve e tudo mais. Ele falou, a gente está indo naquela direção, quase naquela montanha. E eu olhei e falei, tá, eu estou enxergando a montanha, não parece ser muito longe, 3 horas, vamos lá. A gente pegou, botamos as nossas mochilas e começamos essa caminhada. Eu lembro que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida,
mas ao mesmo tempo um dos momentos mais incríveis da minha vida. Todo mundo sabe que eu tenho um coração radical, eu amo esportes radicais, e eu lembro que eu tava me sentindo naqueles canais de televisão do Discovery Channel, da Off. Eu tava com a GoPro filmando, o tempo todo conversando, o tempo todo explicando, e o começo da caminhada foi tranquila. Nós começamos a descer. Chegamos lá embaixo, tinha um rio, pegamos a água para continuar a nossa caminhada e começamos a subir novamente. E eu lembro que a Isabela já falou aqui que o peso da mochila, a respiração, é algo muito difícil pra gente. A gente não estava acostumado com isso, mas nós estávamos indo com tudo que nós tínhamos. Passou a primeira hora, segunda hora, e algo que é muito interessante sobre essa caminhada é que nós estávamos carregando tudo que nós tínhamos. Então, no começo da caminhada, o peso estava ok, só que à medida que nós íamos andando, o peso aumentava muito, cara. Era o mesmo peso, mas o cansaço fazia o peso se multiplicar. E eu lembro que logo ali no começo da caminhada, umas 2 horas, 3 horas de caminhada, uma pessoa da nossa equipe começou a passar mal. E ele era a pessoa mais alta e mais forte da nossa equipe, mais pesada, e ele começou a passar mal. E eu lembro de eu pensar e conversar com ele falando: mano, vamos lá, eu sei que a gente consegue, vamos pra cima, você consegue, a gente já tá aqui, vai valer a pena. E ele conseguiu esticar por mais 1 hora até que nós chegamos em um lugar para tomar café da manhã. E o nosso café da manhã foi um ovo cozido, o mesmo de todos os dias. Achamos uma nascente e jorrava um pouquinho de água. A gente encheu as garrafas nesse lugar. E eu lembro de eu conversar com ele e ele falar assim: Gabriel, eu não consigo mais. E esse foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque eu pensei assim, cara, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer agora? Eu lembro também que eu tinha um pouquinho de sal que eu carregava, porque como nós não tínhamos comida, de vez em quando eu colocava o sal na minha boca para ajudar a pressão subir, eu dava um pouquinho de sal para as pessoas. E eu falei com ele assim: cara, eu vou te carregar. Nós não podemos mais voltar, já era quase 4 horas de caminhada. Para voltar, nós demoraríamos pelo menos o dobro disso, porque era subida. Eu falei: cara, não tem como, vamos continuar e eu vou te ajudar. E durante 6 horas de caminhada, eu tive que carregar esse amigo nosso, empurrando ele, subindo as montanhas. E você lembra lá no começo, eu perguntei para o nosso líder do trekking, ele falou que demoraria 3 horas, e a realidade é que o tempo total dessa caminhada, desse nosso hiking, demorou 10 horas. Já são 6h11 da tarde. A gente saiu do nosso lugar que a gente estava ficando às 7h30 da manhã. A gente está andando mais ou menos 10 horas já. As pernas estão super cansadas, não tem mais água, mas a gente chegou, graças a Deus. Galera ali. Vamos, Felipe, sei que você consegue, cara. E aí, ó. Suave, papai. Preparado para o Everest já. E aí, Felipe? Querendo muito, ó. Cara, a igreja é aqui. Como nós chegamos de noite, nós já estava frio, a gente só chegou, comeu, dormiu. E a igreja, ela era feita de aço, tinha mais uns jornais na parede para enfeitar a igreja. Eu acho que foi a igreja mais humilde que eu já vi na minha vida. Aí, pessoal, depois de 10 horas e meia caminhando, chegamos aqui. A Ju aqui toda morta. A Maxi, Beck, Felipe. Felipe morreu. Ele tá aqui. Ele tá aqui só no corpo. No nosso segundo dia naquele vilarejo, nós íamos andar para outro vilarejo mais distante,
para levar, para fazer uma caminhada de intercessão. Nós não íamos pregar naquele vilarejo, porque era um vilarejo onde já tinham sido entregues as Bíblias, mas eles tinham queimado Bíblias naquele lugar. Então nós íamos só fazer uma caminhada de intercessão, que a gente chama de prayer walk. Então nós íamos caminhar naquele vilarejo, nós íamos andar por 3 horas para chegar lá, caminhar, orar e voltar. E naquele momento eu já estava sendo muito encorajada pelo Espírito Santo. Eu lembro a gente acordando, tomando o nosso café da manhã e caminhando e subir na montanha, e eu estava conseguindo liderar o time na caminhada. Isso para mim era algo assim sobrenatural. Tinha outras pessoas que estavam comigo, a gente andava na frente do time, abrindo o caminho e andando para chegar naquele lugar, e foi bem complexo. Às vezes a gente estava perto de grandes buracos e grandes vãos, e a gente ia caminhando e andando e cantando para chegar naquele vilarejo. E logo quando a gente chegou no topo daquele vilarejo, depois de escalar pedras, literalmente, de ser muito desafiado no nosso corpo, muitas vezes a gente tinha que parar para recuperar o fôlego, e até chegar lá, nós chegamos no ponto mais alto do vilarejo para orar sobre ele. Eu lembro a gente cantando músicas declarando que aquele céu e aqueles corações seriam abertos. Um homem chegou até nós e perguntou sobre o Evangelho. Ele falou: me diz o que vocês estão fazendo aqui, me fala mais sobre Jesus. A gente pregou para ele, a gente orou por ele, e logo depois o pastor falou: vamos entrar nesse vilarejo. Nós entramos no vilarejo, nós fomos, era mais ou menos quase meio-dia que a gente chegou lá, e o pastor falou: vamos fazer um teatro. Nós não éramos literalmente uma equipe de artistas, mas ele disse: vamos fazer um teatro. A gente já tinha ensaiado um teatro antes, que se precisasse. Então eu falei: ok, vamos fazer um teatro. Então eu ia fazer o teatro atuando em inglês, e do inglês ia traduzir para a língua local. O pastor disse: fica aqui nesse telhado dessa casa, canta, e aí eu vou buscar as pessoas para vir. E aí me deixou sozinho com mais 4 pessoas do meu time, 5 pessoas do meu time, e ele falou: canta. Era meio-dia, nós estávamos muito cansados, a 2.000 metros de altura. Aquele momento que você fica nervosa porque a gente vai apresentar um teatro, onde todo mundo jogou as Bíblias fora. Mas vai ser bom. Olho pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. E aí disso, a gente cantou para todas as coisas que a gente podia ver. Fizemos o teatro e a gente perguntou se alguém precisava ser curado. Nós não falamos sobre Jesus, nós falamos que a gente traria cura se alguém quisesse ser curado. Quando nós perguntamos se alguém precisava ser curado, as pessoas começaram a rir da nossa cara. E eu, ok, não estava entendendo nada. E aí eles riam, ninguém... Um homem fez meio que ia, mas tinha uma mulher que falaram pra gente que ela era a bruxa daquele vilarejo, ela tava com os seios de fora. Ela começou a rir e ela acenou pro homem, e o homem saiu. Então ele não foi. Então as pessoas começaram a pegar pedras no chão para atacar em nós. E naquele momento o pastor e a guia falaram: vamos embora. E a gente saiu daquele vilarejo correndo. E a gente corria naquele vilarejo para ir embora, e as crianças começaram a seguir a gente enquanto nós corríamos. E eu lembro que nós tínhamos que tomar uma decisão muito, muito estranha. Se era, quando a gente sair desse vilarejo, a gente vai bater os nossos sapatos? Sim ou não? Porque se a gente bater os nossos sapatos, Deus vai vir com um julgamento sobre essa cidade, pior que Sodoma e Gomorra. Ou não, vamos continuar orando. E conforme as crianças vinham atrás da gente, e na escola as crianças subiram no muro, a gente sabia que existia e existe uma esperança para que aquele vilarejo conheça Jesus e conheça a verdade do Evangelho, a verdade do amor e a verdade que liberta. Então nós
saímos do vilarejo e oramos para que Deus continuasse tocando eles, para que aquele lugar que naquele país pessoas do país inteiro vão para aquele vilarejo para sacrificar animais para deuses, aquele lugar também seria um lugar de encontros com o Espírito Santo, um lugar de adoração e de sacrifícios, não mais vivo, mas de sacrifícios de um coração quebrantado, de um coração que agrada o coração de Deus. Tão certo como eu te falo e faz me ouvir. Deus está nessa montanha, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e faz me ouvir. No final da tarde a gente conseguiu caminhar para ir até o lugar para pegar a água. No poço, né, nós encontramos as crianças, as mulheres, os animais bebendo água e a gente pegou água. Nesse lugar onde nós estávamos tinha muita poeira, era muita poeira e a gente tinha pouca água, a gente não tinha água direito para lavar as mãos. Então a gente precisava pegar água para beber, água para cozinhar na janta. E mais uma noite nós ministramos as mulheres e nós dormimos, porque no outro dia nós iríamos para outro vilarejo. Ei! Dimas-se! Essas coisinhas lindinhas estão aí no escuro, que aqui não tem luz. E isso que tá aparecendo na frente não é fogo, é poeira. Lindinhos! Não é foto não, it's not a photo, it's video.